Aqui, ó. Caramba. Vem cá, o meu... Olha, esses trabalhos das antigas aí do Álvaro, né? Essa foram os trabalhos que vieram, né, na exposição. Esse era teu, né, Rafa? Esse era meu. É. Isso, porque tinha essa onda com os desktops, né? Exatamente. Essa brincadeira que tu fazia do que era essa imagem uh, que a gente visualiza todo dia, né? E o que ela pode ser transpassada para a tela. Acho interessante também trazer esse trabalho, porque atualmente a nossa vida está tão nas telas, né, Rafa? Que Absolutamente. que ele acaba sendo super atual. Deixa eu só permitir aqui o pessoal entrar e voltar para outra janela. Claro. Esse é um trabalho que acho que já vale a pena começar a comentar. Eu sei que você queria mostrar a nossa cara. Comenta, não, comenta, porque daqui a pouco a gente vai para a cervejinha, para aquela cara da Que vernissagem, né? Só para, né, para dar aquela uhum. esquentada. Mas assim, Comenta aí, nesse Rafa, o que eram os momento, materiais? claro, não, nesse momento eu não sei se a Lilian já tinha chegado a fazer alguma apresentação. Basicamente, o que me interessa como artista, ou pelo menos até o momento, é especular um pouco até onde a pintura pode ir, vamos dizer assim, né? Quais corpos ela pode habitar, e de que maneiras, em quais contextos esses corpos vão sendo habitados ou né, sei lá, eu imagino a pintura como uma espécie de espírito obsessor ali, a minha criação católica se amarra nesse tipo de fantasia poltergeist, assim, né? Então, penso muito nessa história de um espírito obsessor ali que vai se apossar daquela forma ou daquele contexto para um pouco zombar ou questionar ou tensionar ou comentar um lugar específico. E nesse momento aí, que foi justamente o momento do ateliê subterrânea, eu estava ali trabalhando mais ou menos em 3 frentes. Uma delas era essa, assim, né? Uma articulação de materiais do cotidiano. Na verdade, isso é uma pintura de 1,60 m por 2 metros, que é uma colagem toda feita com durex. Durex, né? Durex qualquer colorido desses de encapar de livro, sei lá o quê, né? E um pouco estabeleci uma relação disso com que a Lilian acabou de comentar, né, quer dizer, uma relação de virtualidade com o mundo, né? O mundo sempre mediado por imagens, né? O mundo cada vez menos vivido como presença e cada vez mais vivido a partir de intermediários. E, bom, acho que tem o meu lugar aqui agora, assim, de morador do Rio, né? Uma cidade muito fantasiosa, tem uma cidade muito repleta de clichês de produção de imagem. E aí, nesse momento, eu fiquei pensando, bom, o que seria essa imagem? Eu, morador do Rio... Isso valeria, evidentemente, para qualquer lugar do mundo, né? Mas eu fiquei pensando em certas cidades, em certos lugares que são realmente marcados pela presença dessa edição da paisagem, assim. E a ideia era um E pouco... tinha, olha só o afiador de faca passando aqui atrás agora. Não, tá tudo se encaixando, né? Enfim, essa superposição dos tempos também, né, Rafa? E fala um pouco mais do uso desses materiais também, né, do cotidiano aí, da papelaria, né? Tu usava também elásticos, eu vou passar para frente Pode aqui um passar. pouquinho, porque, na verdade, depois a gente vai, né, voltar um pouco mais a fundo, né? Mas eu não queria perder esse gancho aí dos. A minha ideia era mostrar tudo isso antes de tu entrar, né? Imagina. Mas tudo bem, não. Tu acabou entrando atrasadinho aí, deu tempo de pelo menos começar. Não, é bom. Também tinham esses trabalhos que eram uma espécie de tijolinho aí, mas feito com materiais impermanentes, né? Esses elásticos que iam estirando, iam rebentando a partir dessas plaquinhas de vidro. Como é que era essa assemblagem aí, com vários elementos que são da ordem da pintura, também que a gente fala da transparência, da materialidade, e tá tudo aqui também, né?
Pois é, assim, como eu estava dizendo, nesse momento aí de subterrâneo, eu estava muito interessado nessas frentes, né, que corpos e que materiais a pintura poderia habitar, né? E aí eu estou entendendo pintura aqui como cor, como espaço, também pensando como volume, né? Você acabou de falar da translucidez e da opacidade, da perenidade, né? Existe também uma fantasia também da obra de arte, ou enfim, de qualquer objeto como algo perene, né? Me interessava muito lidar com um limite, né? De um trabalho que não fosse exatamente efêmero, mas que tivesse uma deterioração acelerada, não é? Então, por isso eu trabalhava com, por exemplo, fita crepe, ou, por exemplo, com esses elásticos enfim, elástico de escritório, elástico de enrolar dinheiro, essas coisas bem comuns, né? Então, esse trabalho, por exemplo, essa espécie de pequena arquitetura, pequena caixa, ele, à medida que o tempo vai passando, ele vai se desmontando, se transformando numa espécie de ruína de si mesmo, né? Em pouco tempo, eu me lembro que o trabalho lá do Subterrânea, que era muito parecido com esse, quer dizer, não era uma mesma estrutura, mas ele era vermelho e verde. Ele já começou a se detonar, assim, né? Imediatamente ele começou a arrebentar, né? Um pouco é um desabrochar de alguma coisa assim, ao mesmo tempo é a ruína, né? Um estado entrópico. Olha aí o Ricardo, ele na foto. Isso, e aqui porque a gente costumava fazer, né, pessoal, na subterrânea, essas que a gente chamava individual de dois, ou essa sala combo aí, que era muito apropriada a pensar, né, esse diálogo entre dois artistas. Então a gente trouxe o Álvaro Seixas e o Rafael Alonso na época, numa parceria também com o Goethe, que recebeu eles, né, para hospedar, enfim. Nessa exposição. Aqui está o Ricardo observando aí os trabalhos do Álvaro Seixas, né? Sim, E sim. aqui estão os trabalhos na parede para vocês terem um pouco uma noção de escala também, né? Pois é. Isso, evidentemente, é importantíssimo para a pintura, né? Uma relação que se estabelece com o corpo, né? Então, um pouco a tentativa nesses trabalhos de colagem era um pouco estabelecer uma relação com o design também. Então, eles tinham um pouco tamanho de pintura, um pouco tamanho de televisão, né? Um pouco shape de computador também. Sim, tem essas bordas arredondadas, né? Que depois tu vai ir burlando isso do bastidor retangular, quadradinho. Exato, exato. Mas Né? aí também a gente não pode antecipar muito esse papo, porque tem Não, muita não vamos coisa para. antecipar. Mas é porque são realmente camadas, né, que se entrelaçam no trabalho, né? A relação do contexto, né? Por exemplo, o tamanho desses são pinturas de cavalete, né? Ou colagens de cavalete que eu estava produzindo, por exemplo, essas 4 pinturas aí. Logo ao lado dessas pinturas, eu utilizo uma mesma técnica, que é a colagem da fita adesiva, para pintar uma parede, né? Que era uma parede expositiva, aquela parede ocre do fundo ali. Então, E assim. aqui pinturas em cartão, né, Rafa? Exato. E aí tem uma terceira via que me interessava também nesse momento, que era utilizar um material tradicional da pintura, né? Tinta a óleo, tinta acrílica, um material sofisticado, num suporte que seria um suporte de descarte. Naquele tempo, naquele momento, né, ainda existia o convite físico. A gente Deixa eu só mutar aqui quem está com o áudio aberto, porque boa, para não boa. atrapalhar. A gente recebia muito convite de exposição, né? Então tem o circuito de arte e as suas fantasias de pertencimento, né? O circuito de arte e as suas fantasias de visibilidade. Quer dizer, a gente recebia quilos desses cartões e um mês depois aquilo não servia mais para nada, né? Virava uma papelada horrenda no ateliê. Ao mesmo tempo, várias eram imagens interessantes, assim, né? De artistas interessantes ou desinteressantes também, né? E aí eu comecei a fazer colaborações involuntárias, né? Trabalhos a 4 mãos, trabalhos a 6 mãos com esses artistas ou com os designers de convite, né? Para produzir essas pequenas pinturas.
Então, assim, me interessava ao mesmo tempo lidar com umas relações de material, né? Materiais mundanos e materiais, entre aspas, nobres, né? Eu absolutamente não faço essa diferença, assim, enfim, não sei nem se existe essa diferença de fato, assim, mas teoricamente existem, né? Mas acho que dá para dividir mais para material caro e material barato, assim, mas é tudo matéria, né? Claro, não devemos ignorar as naturezas culturais desses diferentes materiais, né? Mas diga. Aqui nessa foto dá para ver um pouco mais o detalhe, né, da fita brilhando ali, enfim. Exato. E também essa maneira de expor inclinadinho e, né, mais solto na parede dos cartões, no caso, né? Sim, pois tem isso também, né? Ou seja, novamente, o contexto todo, né? O trabalho ele não se encerra em si mesmo, né? Ele acontece na relação com quem está observando, evidentemente, né? Ele se completa nesse lugar e, evidentemente, também ele se completa relacionando-se com o contexto cultural e com o contexto arquitetônico, né? Existem diversos emolduramentos, né? Emolduramentos, né? Emblemas. Quando você tira um trabalho de uma moldura e põe um papel apoiado na parede, você está querendo dizer um monte de coisa, né? Quando você faz um trabalho com fita adesiva e não com tinta a óleo, você quer dizer um monte de coisa. Quando você faz uma pintura que não dura, você quer dizer também um monte de coisa, né? Eu não sei se eu estou conseguindo dizer, mas eu estou tentando lidar com essas questões, né? Diga. E aqui tem um detalhe daquele trabalho, né? Que depois começou a arrebentar o elástico e o elástico abre e vai abrindo as plaquinhas, né? As plaquinhas vão caindo depois por cima do próprio elástico. Então, só para reforçar para quem não tinha visto ainda a imagem, né? A imagem do que é o objeto, né? Exato. E aí existem, nesse caso, as tensões mesmo, né, entre o suporte, o bastidor e a superfície, né? Então, assim, o elástico trabalha para manter esse trabalho em pé, ao mesmo tempo o vidro trabalha para arrebentar o elástico, né? Então tem ali uma espécie de cobra mordendo o próprio rabo, assim, e se completa na circularidade dele, né? Pois é, tem uma performance aí do próprio material, né? E o quanto é Exato. difícil trabalhar com esse tipo de obra dentro de um circuito muito fechado comercial, né? Porque tu sempre tem que congelar aquele instante para que não depois a pessoa que adquire o colecionador, enfim, o comprador da obra, não tenha que fazer esse trabalho de manutenção, né? E aí se torna um problema de restauro. Então, são obras que complicam, né, um certo caminho natural da obra que circunda essas coleções que tendem a perpetuar o mesmo objeto por muito tempo. Né? Então, também a gente pode se perguntar aí, né, Rafael, onde é que está o trabalho? Se está na instrução de como montar, se está no objeto em si, se ele pode ser substituído ou não. Tu chegou a vender alguma dessas peças aqui ou não? Cara, a questão fundamental desse trabalho é a que você tocou aí, né? A gente está falando de bastidores da pintura, né? Eu vendi alguns desses trabalhos, mas justamente a gente está falando de como o trabalho se faz. Eu acho que uma parte muito importante do trabalho é a tensão que ele estabelece com esse bastidor aí teórico que você está falando, que é o bastidor. Sim, que tenta congelar, né? Que tenta reter aquela pintura. Exato. O circuito tenta desesperadamente cristalizar as coisas, né? A gente vai ver, né? Inclusive as piadas, né? A restauradora espanhola, né? Que, enfim, meio desastrosamente tenta lá restaurar a imagem do Cristo. Ah, sim. É o mesmo lugar, assim, né? E, na verdade, esse trabalho ele vai, em algum lugar, tocar justamente nesse problema, né? De um circuito que se mistura muito promiscuamente com o mercado, né? A instituição e o mercado estão muito misturados, assim. Quer dizer, o mercado vira uma instituição, isso não é novo, mas a gente se depara com isso o tempo todo. E no meu trabalho eu me deparo incessantemente com isso. A gente vai seguir adiante mostrando outros trabalhos e outras tensões vão se estabelecer. No caso desse aí, a parte simples
simples é essa, né? A parte simples é remontar o trabalho. É isso, o trabalho ele vai com uma instrução, você compra o elástico na loja, na papelaria e remonta. Esse é o menor dos problemas. O problema é o sujeito, quer dizer, a instituição não querer se responsabilizar por isso e uma mistura, né, do comprador como ditador de regras, né? E isso é evidente, assim. Sim, sim. E é o mesmo problema do tubarão lá também, né? Do Sim, Damien Hirst, que mesmo no formol ele vai se deteriorando, daqui a pouco tem que trocar a peça, né? Não tem como reter aquilo que é da ordem do tempo. A questão é que tempo a gente está trabalhando, né? exato, exato, exato. O Damien Hirst é excelente, né? Citar o Damien Hirst, né? Justamente a matéria dele também não é o objeto da arte, né? A matéria dele é o dinheiro, né? O cara ele tá moldando o capital, né? Isso aqui é muito louco, assim, muito impressionante para mim no trabalho dele. Como ele tá ali manuseando. É isso, ele é capaz de vender tubarões embalsamados, drippings, incessantes, está tudo no mesmo lugar, assim. Então ele está em algum lugar para mim, a interessância do trabalho dele está aí no quanto ele consegue dobrar um circuito. Olha aí, eu sem barba. Sim! Não, e aqui era coisa do DJ, né? Porque, Uhum. enfim, a gente tinha aquela coisa do som, e aqui era o sorteio, ó. Aqui Que maravilhoso. o Túlio tá mostrando o que eram. Porque, a gente fazia a cada exposição, uma obra era doada dos artistas que expunham, né, para esse sorteio das rifas. E as rifas Uhum. estão nessa sacolinha aqui de supermercado que a partir dela a gente jogava para cima e pegava o papelzinho e o ganhador saía contente, né, das exposições. E ali está todo mundo aguardando para ver se vai ganhar, não vai ganhar, né? Quem é que foi o ganhador. E aí a gente sempre tinha a foto com o ganhador do trabalho no final, né? Aqui do Álvaro e depois do. Ó. Ó, então já sabemos rastrear, né? Tá com a Mariana Você Xavier sabia? ali, Mariana Xavier, que ganhou o trabalho do Rafael Alonso. Não tinha mais lembrança, até poderia ter pedido para ela, né, para enviar a Uhum. foto. Mas, ó, tá ali, ó, Olha com aí, demais. felizona, e aqui para lá de Bagdá já, hein, Rafa? Nossa, saudade de ficar assim, né? A gente, olha, deu muita saudade vendo essas fotos. Antes de Muito. parar aqui o compartilhamento, eu só gostaria de sugerir para vocês darem uma olhadinha, tá, pessoal, no site do Rafael Alonso, e aí eu já vou cortar aqui para te colocar em primeiro plano aqui, né, Rafa? Aqui no site a gente já tem essa ideia no plano de fundo, que está muito lindo, parabéns pelo site, super bem organizado. Obrigado. E esse plano de fundo em vídeo já dá essa ambientação, né, do que é o trabalho de arte e onde é que ele acontece, né? Será que ele não pode Claro. acontecer na hora do churrasquinho, na hora que a gente está né, cozinhando, ou mesmo aqui eu achei hilário esses cachorros assim, super poderia ser uma galeria de arte, eles poderiam estar observando obras de arte, porque ficou muito climão galeria, né? E eles assim estacados observando, enfim. E aí eu acho que cada área do site já vai ambientando, né, para vocês também buscarem um pouquinho mais a produção. E aqui só para mostrar o que são as pinturas mais recentes, né, porque a gente começou lá pelo passado, né, de 10 anos atrás, para vocês verem como a pintura do Rafa também se expandiu e vai tomando conta do espaço, fazendo uma brincadeira também entre arte e design, nesse lugar, né, onde é que está a arte no cotidiano, né? Então, esse cruzamento que é muito próprio também, tu falou, né, ironicamente, do eixo Rio-São Paulo, mas dessa ligação mesmo com a escola, a primeira escola de design, que é aí do Rio, né, e todo o movimento concreto e neoconcreto, esse diálogo, então, dentro desse eixo Rio-São Paulo, que foi importante, né, para propor aí, né, uma arte contemporânea brasileira.
E aí, aqui a gente tem alguns exemplos dessa ocupação, né, na Galeria Atena, que ficou lindíssima essa exposição, e ela, de fato, se incorporou à arquitetura do lugar. Né? Então, só para vocês terem uma ideia aí dos trabalhos, né, que a gente está falando, antes da gente ver aí a cozinha da pintura na prática de ateliê, que é o que a gente quer ver hoje, os bastidores. E o convite para o Rafael Alonso veio principalmente por conta dessas obras aqui, que eu vou expandir para vocês verem um pouquinho melhor, que são essas brincadeiras que ele faz com o bastidor, que não deixa de estar também quando ele incorpora o trabalho, a arquitetura do lugar que ele está expondo, que é brincar um pouco com esse limite, qual é o limite da arte, qual é o limite entre arte e vida, né? Que eu acho que toda a produção vai ao encontro dessa reflexão, né? E que todo elemento material que ele coloca ali tem um sentido. Não é por acaso que a gente escolhe determinados materiais e não outros, ou que a gente burla algo que é tido como regra da boa pintura, né? O que é uma boa pintura? Eu acho que tem essa questão também, né? Muito forte no trabalho do que é de fato a boa pintura, né? E o que é o papel da arte hoje, né? Dentro dessa esfera política que a gente comentou, né, no comecinho da nossa fala, que é de sufocamento total, né? A gente está confinado e dentro de um confinamento mais amplo ainda, que é uma dificuldade macroeconômica, de mesmo do que é, né, o que é a manutenção disso que a gente chamou durante tanto tempo, né, da humanidade ou dessa preocupação com o outro que vai além do próprio umbigo, né? Eu acho que tudo isso é muito trabalhado dentro de cada obra, sempre com muita ironia e brincadeira. Então, vou parar de compartilhar, porque eu quero ver essa cara expandida aí dentro do ateliê, essa hora da manhã. Deixa eu permitir que mais gente entre aqui, né? Vai. E ainda temos convidados entrando, deu. Abre aí, abre E aí. agora eu vou expandir aqui para a tela de destaque, que eu acho que é melhor a gente ter essa visão aí do. Olha só essa. Mas é uma galeria esse ateliê, né? Tá todo montado. Vamos falar disso, vamos falar disso. Tá, tá. Assim, Antes de tudo, Rafa, sim, só para situar o pessoal que a gente saiu atropelando, acho que em função da nossa intimidade também, assim, de ter já participado, feito, realizado projetos juntos e se conhecer há muitos anos, a gente corta algumas etapas básicas que já estavam autocontidas ali no flyer e no todo o material de divulgação do próprio evento. Mas fala um pouquinho, Rafa, assim, onde é que tu nasceu, né? Onde é que tu mora, que a gente já comentou um pouquinho aqui na fala, mas só para situar. E onde é que foi a tua formação? Quando é que tu se deu conta que não tinha jeito mesmo, ia ser artista? cara, boa pergunta. Sempre tem jeito, sempre tem jeito. Não, mas, bom, Lilian, desculpa, realmente cheguei atropelado, cheguei meio também atropelando, mas, assim, é muito legal que a gente tenha começado assim. Eu adoro esse tipo de desmonte, né, da palestra, eu acho que funciona muito bem, assim, fico muito mais à vontade quando acontece assim, fico muito mais contido quando começa de uma maneira mais tradicional. Adorei essa primeira meia hora. Mas, bom, eu me chamo Rafael Alonso, sou artista visual, mais especificamente eu acho que eu sou pintor, no fim das contas. Sou nascido em Niterói, que é a cidade vizinha do Rio de Janeiro. A minha formação se deu inteiramente, ou quase que inteiramente, na Escola de Belas Artes da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu digo que se deu quase inteiramente, é porque eu ainda não terminei o meu doutorado. Se tudo der certo, eu termino esse ano. Lá Eu ia te também. perguntar isso, porque no site ainda está doutorando, ainda está rolando o doutoramento, então. Porque tu Tá. está dando aula também, né, Rafa? É difícil combinar as duas coisas. Pô, é difícil para burro, assim. Isso tem a ver com essa pergunta que você fez aí, né? Quando que eu vi que não tinha jeito? Né? Cara, quando eu vi que não tinha... É isso, né? Acho que
para começar a ser artista no Brasil é ter que fazer malabarismo com espadas o tempo todo, assim, de um jeito ou de outro. Salvo raras exceções, todos nós temos que fazer o nosso malabarismo, né? Com todos os privilégios que temos, assim, ainda é um malabarismo enorme continuar produzindo arte, principalmente no contexto atual do nosso país. Mas vamos falar disso. Isso tudo, para mim, tem a ver... Eu fiquei muito pensando sobre o que é essa palavra, né? O que significam os bastidores do ateliê, os bastidores da pintura, né? Tem a relação formal, né? Os shapes mesmo, né? As formas e os suportes. E tem todos esses outros bastidores que me interessam trabalhar também. Mas vamos falar disso já. Voltando à minha apresentação e formação aqui. Então, assim, sou um pintor formado em pintura pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Se a gente tiver que falar de bastidores, é a academia formada pela missão francesa, pelo Decreto Real de 1816, se eu não me engano. Então, é isso. A Academia de Belas Artes tem aí 200 anos, mais de 200 anos, né? Acabou de completar. Então, traz consigo, evidentemente, uma série de academicismos, né? E, bom, como é que... Acho que... sim. Antes que eu comece a falar de outras coisas. Sim, estou terminando meu doutorado lá. Você falou sobre a minha atuação como professor. Há muitos anos, eu decidi que a educação faria parte... também do meu pensamento como artista, assim. Então, há muitos anos eu dou aula em cursos livres, no Parque Lage, que é uma outra escola tradicional de arte no Rio de Janeiro, em universidades públicas e particulares, eu já passei por diversas delas, assim, em cursos diferentes, sabe? Já dei aula para arte, já dei aula para design, já dei aula para moda, enfim, toda sorte de experimentos relacionados a desenho, a pintura, a construção visual, eu já passei, assim. E, atualmente, eu sou professor da Escola de Teatro da Unirio. O que foi uma coisa meio que caiu no meu colo, assim. Que demais, Rafa, não sabia que era no teatro, eu achei que era nas artes visuais. Não, cara, é no teatro. É cenografia? O que tu tá dando de disciplina? Demais! Incrível! Exatamente. Falando dessa coisa do malabarista, né? Surgiu uma prova, assim, em algum momento, para desenho para cenografia. E, bom, desenho é desenho, né? Linguagem gráfica é linguagem gráfica. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, assim, muito por, entre aspas, sorte, eu fui cair na escola de teatro da Unirio, que é uma outra universidade federal aqui do Rio de Janeiro, uma universidade menor, mas muito consistente. E aí tem uma escola de teatro muito robusta, né? Que tem teoria do teatro, direção, atuação, e tem cenografia e indumentária. E é lá onde eu estou desde 2019, dando diversas disciplinas ligadas a desenho. E aí, falando de professor artista para professor artista, tu acha que essa experiência dentro lá do teatro, ela reverberou de certa forma na tua produção? Tu traz alguma coisa de cenografia mais acentuada? Porque eu notei que sim, né? Mas não sei se tem uma relação direta, eu acredito que sim, né? E se tu pensa em incorporar, enfim, como é que tu vê essa relação, né, da docência com o trabalho, né? Assim, ela evidentemente está intimamente ligada, assim, né, a minha relação com a educação e o meu trabalho, assim, né? A principal delas, eu acho que é o compromisso especulativo mesmo, né? Quer dizer, sustentar menos uma identidade fixa e experimentar mais possibilidades de especulação, de diferença mesmo, né? Um lugar, né, menos monotonal e mais politonal. Nossa, eu concordo contigo totalmente. Eu sempre vejo a docência também como um espaço de tu entrar em muitos universos que tu jamais entraria se estivesse só contigo mesmo, né? Então, assim, eu preciso auxiliar esse aluno a destravar, às vezes, um processo criativo ou aprofundar uma questão que não é a minha questão. Isso. Mas que daqui a 5 anos
isso que eu fiz para ele vai me resolver uma coisa assim, ó, que vai dar um insight na minha produção. Então, isso reverbera, isso alimenta a nossa produção de um jeito que, para quem trabalha com trabalho mais múltiplo, né, no sentido não tão fechado numa regra única, é muito bom, é um exercício permanente ali de redescoberta de uma infinidade de temas que tu jamais abarcaria se tu estivesse sozinho na história. Cara, é um exercício de presença, né? A educação, ela necessita da relação, da presença, né? A gente só vai conseguir trocar com o outro se estiver lá. E a gente só vai estar lá se a gente se despir dos nossos lugares mais codificados, alguma coisa assim, né? Então é preciso se despir do Rafael, o artista, quando eu viro o Rafael professor. E na mesma medida, quando eu vou fazer o meu próximo trabalho, eu me dispo do Rafael anterior, assim. Não é que eu me esqueça dele, mas as coisas vão se cruzando mesmo, né? Então, acho que o lugar do professor me deu, pelo menos é porque é a aula que eu gosto também, né? Só me interessa essa aula construída a partir da relação, né? Não é um problema técnico. O problema técnico, eu entrego um manual de desenho lá e vamos adiante, não tem nenhum problema. Eu entrego lá um manual de programação visual ou entrego um manual de história e teoria da arte e vamos adiante. Mas as coisas que estão acontecendo, por exemplo, aqui agora, nesse nosso encontro, elas só são possíveis porque você está presente aí, eu estou aqui e todos nós, né? Então, assim, você me pergunta se ter ido para o teatro influenciou meu trabalho. Diretamente não e diretamente sim, assim, meu trabalho ele já lidava com o espaço, né? Você acabou de mostrar aí muitos anos antes. Claro, sim, sim. Mas o tesão, o desejo por estourar essa espacialidade, enfim, encaixar outros atores, aí quase agora a literalidade, né? Eu não sei. No caso da minha última exposição, eu atuei inclusive como um ator na exposição, né? Eu fiz lives performáticas, assim, então tinha de fato não só a pintura performática, mas o pintor performático, assim, né? Então talvez a minha entrada na escola de teatro tenha acelerado um pouco essas coisas. Mas assim como ter dado aula para moda em algum lugar me fez me relacionar com um campo que absolutamente eu desconhecia e fui entrando. E como a gente percebe, lidando com esses outros campos, o quanto a arte é um campo. Eu não sei, nas minhas relações que eu tive com a moda, pelo menos eu sempre volto para a arte e penso, ufa, que alívio, porque é muito mais livre, no sentido, nada contra a moda. Inclusive, estou fazendo um outro projeto agora, de novo, com parcerias nesse campo, né? Mas a gente não. Só indo para outro campo que a gente se dá conta do quanto também o nosso campo tem coisas que são muito legais, de maior liberdade criativa. Porque sempre que tu vai para um campo que tem, né, uma finalidade, às vezes muito mais um compromisso em multiplicar aquela peça, mas a roupa tem que durar, né? Tem que funcionar, tu não tem tantas liberdades quanto no processo criativo da arte. Daí a gente vê também, é muito legal participar dessas outras experiências, porque a gente volta diferente, volta também vendo coisas que a gente não via, que estavam ali na periferia da visão, né? Que nem quando a gente perde uma coisa, está na nossa frente, a gente não se dá conta que está ali, né? Então, eu acho que sempre é legal dar esses saltos, né? Por isso. E aí, voltando a essa coisa do cotidiano da criação, desse vai e vem, né, das rotinas de professor e artista, eu queria que tu falasse um pouquinho mais de como é que é a tua rotina e como é que está sendo nesse momento complicadíssimo que a gente não tem uma rotina estabelecida, assim, de sair de casa e ir lá dar aula e voltar, agora que está começando de novo, né? Mas ficou tudo meio uma bagunça, né? Tendo que fazer essa ginástica. Como é que é? Tu tem dias da semana que tu vai para o ateliê, ou tu vai todo dia? Como é que tu se divide com essa atividade de professor? Como é que é? Se tu tem uma estruturinha, se tu fica por aí, às vezes dorme por aí, esse tipo de coisa que eu quero saber.
Tudo Opa! tá. Eu estou olhando para o ateliê para ver se eu posso mostrar o ateliê inteiro. Está tudo arrumado, está tranquilo aqui. Ah, pena que não tem uma baguncinha pra gente, Não, né? mas eu vou te mostrar. Então, assim, bom, como é que era a minha rotina antes do fim dos tempos, né? Era isso, né? Ir para a universidade, dar as aulas, né? As atribuições acadêmicas e de gestão, essas coisas meio pentelhas da universidade, e vir para o ateliê trabalhar. Faz muitos anos que eu não tenho ateliê em casa, justamente por uma questão de saúde mental, assim, eu realmente era muito adoecedor para mim ter o ateliê dentro de casa, sabe? E O obsessor é melhor que fique fora, então. totalmente, totalmente, né? Né? Senão é isso, eu viro o sujeito também obcecado, e às 3 da manhã eu vou tomar um copo d'água e tô olhando para a pintura, e aí faço merda e não consigo dormir, enfim. Então, a minha rotina era isso, né? Universidade e ateliê. Fora o resto das coisas todas, né? Varrer a casa, cozinhar, essas coisas todas. Então, assim, de repente acabou-se o mundo, né? E eu também não podia mais ir para o ateliê. E aí eu fiquei confinado em casa durante alguns meses. O que num primeiro momento evidentemente foi muito frustrante. Imediatamente depois eu comecei a me dar conta de que eu poderia, em algum lugar, continuar fazendo os meus trabalhos, né? Então eu comecei a fazer guaches, pequenos guaches que eu poderia fazer, né, na mesa de casa, assim, sem ter que sair de casa, sem grandes explorações de material. Eu comecei a fazer pequenos guaches figurativos que remontam aquelas pinturas lá do subterrâneo, né, que eram pequenas pinturas figurativas. E como é que tu sente isso na tua produção, esses retornos? Porque tem umas coisas que voltam, sei lá, às vezes a gente nem se dá conta, acha que está fazendo uma bobagem, que é uma experimentação, naquele momento não leva muito a sério um Uhum. determinado trabalho. E aí tu percebe depois de 10 anos que ele volta. Nossa, aí tu fica assim, gente, estava lá. E é tão bom saber que está lá atrás. Isso eu estou falando para os alunos. A gente tem muitos alunos aqui também nos assistindo. E nesse processo de formação acadêmica também, que a gente faz um monte de coisa que não foi nem porque a gente teve aquela ideia, de repente o professor sugeriu um exercício, e aí a gente fez, mas a gente desenvolveu de um jeito que daqui a pouco a gente conscientemente não sabe ali a importância daquilo, mas daqui a muitos anos a gente percebe um retorno para algumas soluções que já estavam lá atrás, né? Tu Sim. acha, como é que tu se sente? Tu fica curioso? O que que tu sente assim quando tem uma coisa que está voltando de mais tempo? O que volta muito para mim é esse tesão, esse desejo da fatura, da feitura da pintura, né? Então, assim, por mais que eu vá estender as relações com a arquitetura, estender as relações com a cultura, estender as relações temáticas, sempre volta uma relação íntima de desejo, de gosto mesmo, de tesão pela fatura, assim, né? Então, de fato, assim, tem a coisa do levar a sério, né? Vou fazer aqui uma digressão. Cada vez menos eu tento me levar a sério, no melhor sentido da palavra, assim, né? Porque você falou do universo da moda. O universo da moda ele se leva muito a sério em certos aspectos, porque é um produto, né? Que tem um objetivo final. Isso a gente está falando de certa moda, né? Principalmente da moda do volume industrial, assim. Existem outras modas que eu acho que é onde eu me incluo, onde você se inclui, né? Uma moda É mais autoral e exata. assim um pouco mais fora da curva, né? Exato. Porque, assim, eu acabei de voltar de São Paulo, fui participar lá de uma coletiva e vi umas galerias e tal. Cara, eu não vejo nenhuma diferença entre o circuito de moda, o circuitão e o circuito de galerias. O circuito de arte, tanto institucional quanto do mercado, ele está muito, muito preocupado com a manutenção da identidade, com o escoamento do produto, é muito endurecido mesmo, assim. Você vai ver o sujeito fazendo 10 anos depois, não é que ele tenha voltado a alguma coisa que interessava ele 10 anos antes. Ele está literalmente há 10 anos fazendo a mesma coisa. E aí tem umas fantasias, né? Essas fantasias, a fantasia da unidade, né? Ele não faz 10, ele faz um. Ele só pinta um por ano. Sei, tá bom.
O resto do ano ele fica contando o dinheiro, né, que aquele um troço fez. Então são fantasias narrativas, né, que acabam abraçando a produção do artista, né, fagocitando completamente. E aí, falando para os alunos, cara, a gente não tem que ter identidade física ou fixa, né? A gente vai abrindo espaços, assim, né? O importante é ir abrindo esses espaços. Isso não quer dizer que você não tenha um compromisso profundo com o que você está fazendo, mas o compromisso seria o compromisso de dar vazão às suas ideias, as mais malucas, né? Porque o que o circuito, tanto institucional quanto de mercado, vão pedir de você várias vezes, vão ser essas demandas por identidade. Rafael pinta colorido, Lilian, sei lá, pinta os animais, Lilian e sei lá o que, aquarela, enfim, qualquer coisa que, né, que seja cravar uma identidade, né? E aí qualquer escape que você faz disso é um problema, vira um problema, né? E bom. Sim, mas é um problema de nicho da galeria, né? É um problema também de que artistas que aquela galeria está trabalhando e o que ela quer dar conta em termos de mercado daqueles escolhidos ali, né? Isso. E aí, pegando bem assim ó, no cerne dessa questão, tu está trabalhando com alguma galeria agora aí no Rio? Eu sei, mas só para falar para o povo, Claro, assim, quais as galerias que tu está trabalhando? E se tu está trabalhando com, sei lá, menos galerias agora na quarentena, sentiu algum impacto? Porque também, né, a gente nem sempre trabalhar com um monte de galeria é bom. Eu não dou conta. A gente tem que saber o que a gente dá conta e o que é bom para a gente. Porque daqui a pouco trabalhar com um monte nenhuma direito, não consegue dar conta das coisas, não é legal, nem para a galeria, nem para ti, nem para, né? Porque, enfim, não, a gente tem que regular o que é possível dentro do nosso ritmo de trabalho, né? Claro, Embora a gente saiba que pintar uma pintura por ano é meio, né, complicado. A gente sabe que tem um monte de coisa que se faz. Exatamente. Tem muitas pinturas aí que não estão sendo mostradas. De repente, né, parece que nem o Dali pós-morte lá, um caminhão de gravura assinado em papel, assinado em branco, né? Sim. O mercado vai vender tudo, vai. Mas, bom, no meu caso, no momento, eu estou trabalhando só com a Atena aqui no Rio de Janeiro. Eu já tive experiências de ter mais galerias, já passei por diversas delas, assim, em outros lugares do Brasil, também fora do Rio, São Paulo, Curitiba. No Sulzão aí mesmo, ainda não trabalhei com nenhuma. No momento, estou só com a Atena. Isso, evidentemente, é uma questão de circunstância, né? Dos momentos que você está produzindo mais, momentos que você está produzindo menos. Eu, naturalmente, tenho uma tendência a criar volume, assim. Então, não teria... A questão não é exatamente quantas galerias, assim, mas se as galerias estão bancando o que eu digo sustentando a diversidade do trabalho e a energia do trabalho. Isso, às vezes, elas sustentam, às vezes não, assim, né? De novo, só quero voltar aqui no ponto dos estudantes. O problema dessa relação identitária, de uma relação de consistência na produção, é que isso vai criando distorções, né? Quer dizer, o estudante de arte acha que... enfim, eu poderia citar 1000 nomes, assim, mas o estudante de arte acha que a produção do artista X ela é aquilo, ela é única e exclusivamente aquilo. Então ele vai, ao invés de especular como artista, ele vai produzir pequenas variações sobre o mesmo tema, assim, né? Então ele está ali, na verdade, tirando o leite de pedra, ali, tentando fazer com que aquela piada dure para sempre. Pode ser tão mais divertido você abrir coisas diferentes, caminhos diferentes. Então essas são distorções na formação do artista que vem do mercado, que vem do circuito. E o circuito vai confundir dizendo que o nome disso é consistência. Não, o nome disso não é consistência, porra. Ou é preguiça. Não, e aí, assim, ó, exato. E para quem está nos assistindo, que está no começo, né, da trajetória, ou mesmo entrando agora, também fiquem muito atentos, porque esse começo às vezes é cruel, né? No sentido de que se o artista bomba muito jovem, ele vai ser reconhecido durante a vida inteira, às vezes por um trabalho que ele fez ali com 18 anos, né? E que não é o que ele vai fazer para o resto da vida. Simplesmente ele pode mudar de ideia.
O pior, E né? não Isso faz pro resto da vida. Que triste, né? exato. E isso é uma estratégia do circuito que desgasta. Então, também, pessoal, não fiquem preocupados se vocês não estão bombando com 20 anos. Porque bombar tem um lado, às vezes, muito mais cruel do que a gente imagina. No sentido de não estar preparado para dar conta de uma demanda muito alta, de pedido de obras e tal, de ter que fazer coisas a toque de caixa e começar aí sim a comprometer a produção, né? E, ao mesmo tempo, congelar numa figura que nem foi criada por ele, nem era esperada naquele momento, muitas vezes, né? Claro. Então, Nem sabe dizer, né? isso. E o que a gente vê, né, Rafa, depois de tantos anos aí que se passaram, né, quando a gente tinha 20 anos, né? Nem vamos calcular essa parte, deixa passar batido, né? Mas a gente é do mesmo ano, então sei quantos anos tu tá aí. Mas estamos chegando aí numa outra etapa, que essa sim é uma etapa muito mais difícil para o artista, que é aquela não do começo, em que a gente está experimentando muita coisa, está com aquela energia lá em cima para se virar nos 30, mas é uma idade ali de que tu já não é mais o jovem artista que tem um monte de portas abertas para quem está começando, e tem portas abertas, não tantas, mas para quem já está lá com 50 anos de produção, 40 anos de produção, 30 anos de produção, né? Está num outro patamar. A gente está ali agora entrando num patamar, né, de meio de carreira mesmo, que tu não está começando, mas tu também não é uma pessoa que está há 50 anos trabalhando, né? Então, esse é o momento da produção que tu já não aceita muita coisa, né? Porque vai aceitar aquilo que te desafia mais e que tem uma certa. Que vai ser legal, né? Uma experiência bacana para tu aprender ainda com as experiências, mas também não pode se jogar em qualquer coisa, né? Então já começa a restringir um pouco mais, né? Como é que tu sente assim a possibilidade de exposições institucionais? Ou mesmo de prêmios e coisas assim do circuito que venham aí contemplando essa fase que tu está agora, né, de produção. Sim. Acho que você falou de várias coisas, assim, né? Uma delas é assim, a relação de restrição de espaço, eu não sinto espaço mais restrito para mim. Eu sinto que eu tenho espaço para trabalhar. O que definitivamente eu tenho feito é justamente isso que você também falou, assim, cara, eu preciso me divertir nesse lugar, assim, institucionalmente, ou relacionado ao mercado, ou de maneira independente, eu preciso me divertir. Não posso mais entrar em roubada. Né, o depoimento que eu estou dando sobre identidade, sobre fixidez, sobre circuito instituição, circuito de mercado instituição, e a academia também pode ser endurecedora, né? Né, vai fazer 40 anos, você já escapou de várias dessas roubadas, assim, né? Ou já se meteu em várias, assim, né? Então, assim, tem que ser divertido, assim. Não sei se, né? Tomara que, sei lá, com 50, 60 aí tenha grandes espaços, alguma coisa, assim. Tá rolando, assim, mas o que importa para mim é que cada vez mais seja divertido. E divertido para mim, o pressuposto seria, cara, eu tô pintando o que eu quero, assim. Não é o... eu tô pintando o que eu quero, mesmo, assim. Na velocidade que eu quero, aonde eu quero, como eu quero. Porque tem um lugar de hiperprofissionalização desse sujeito artista, né? Quer dizer, você precisa... É uma demanda por participar de residências, editais, X ou Y... Às vezes até de pós-doutorado, doutorado, umas coisas assim que não tem exatamente a ver com o circuito artista, né? Para quem não dá aula. Isso serve para quem dá aula, né? Mas não serve para todos. Mas acabou que vira. Muitos amigos, artistas de outras gerações anteriores, né, a nossa, se preocupando. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada dessas coisas, estou ficando para trás. Eu lembro sempre do caso do Gil Vicente, que nem graduação ele tinha, assim, ele não fez nem graduação. Hoje, né? Exato. Então ficava difícil até de, sabe, justificar coisas assim de passagem do MINC e tal, só porque o cara não tinha graduação, sendo que ele é de uma família acadêmica, assim, isso foi uma escolha consciente, não foi assim
Foi porque ele sabia o que ele queria, né? Que queria ser artista, e é isso, e não precisa, né? A gente está aqui fazendo um pouco um papel de bode expiatório, porque a gente está numa aula dentro da academia, mas falando que esse é um caminho que deve fazer sentido, mas não é o único caminho, né? Claro, tem tantas maneiras de você estabelecer uma relação com saberes, né? Estabelecer uma relação com pesquisa, que não exatamente a pesquisa no modelo acadêmico. Imagina, não é para todo mundo. Aí acho que de fato são as distorções aqui da nossa academia, do nosso país. Como é que pode o Gil Vicente não estar dentro de uma universidade dando aula, por exemplo, né? Quer dizer, fosse essa a questão dele, né? Eu não sei se é exatamente, mas como você está falando sobre a dificuldade no fato dele não ter uma graduação, cara, Sim, isso é evidentemente uma que situação, dentro da academia agora está se mudando essa mentalidade, dando títulos de doutor, honoris Mas é causa, difícil, né, né? cara? É super difícil esse reconhecimento. E no Brasil a gente tem uma dificuldade maior, me parece, do que em outros países, Com que se certeza. tem um reconhecimento nobre, né? Assim, pela produção da pessoa, e se atribui o título pela obra consolidada, né? E não Claro. exatamente por ter passado por um filtro acadêmico. A obra em si já é esse filtro, né? Poderia ter esse aval, né? Mas eu queria te puxar também, aproveitar esse gancho do que é divertido e o que acaba sendo pesado, e a gente acaba fazendo para o outro, né? Para responder uma demanda que daqui a pouco tu se pergunta, mas para que eu estou fazendo isso? Será que isso é necessário? Por que eu estou fazendo só essa pintura? Será que, né? Que é aquilo assim, ó, qual o trabalho, o que sempre é o teu bote salva-vidas, vamos dizer assim, em termos de diversão. Para que lugar tu volta? Acho que tu deu um pouco de pista disso com a questão das guaches, mas não sei se é por aí. Qual é o lugar que tu se sente confortável em voltar quando a coisa começa a ficar chata? Cara, sem a menor sombra de dúvida, eu já dei a pista exatamente quando me salvei de mim mesmo no ano passado fazendo esses guaches, né? Eu tenho uma relação muito íntima com com desenho de observação, com uma relação um pouco mais direta com as coisas, assim, né? Menos mediada pela fotografia, menos mediada pelo vídeo, se é que é possível, claro, né? Mas eu disse menos, não disse não mediada, né? Mas menos mediada pelas relações de cultura, assim. Então, assim, sempre que está muito pentelho, inclusive na universidade, assim, sempre está muito pentelho, eu sou um professor de desenho, né? Eu desenho, eu desenho. Eventualmente eu posto uns desenhos, estou até com dois. Deixa eu fazer um turismo aqui. Bom, dá para ver aqui, né? Ai, adorei, adorei. E esse do meio, bota no meio, na bagunça, na bagunça. Ah, tá. Peraí. Eu estou com um computador aqui, né? Então, assim, essa relação de organização que acontece é porque o pensamento, no meu caso aqui, né? Esse aqui, ó, peraí. É um pensamento em grade mesmo, né? Então, né, uma arara, uma abstração, um surfista, uma palavra, o lixo, as coisas vão um pouco. Tem aqui uma espécie de hierarquia, né? As coisas que são lixo ali no chão, de repente sobem e viram pinturas, ou outras descem, né? As coisas vão um E pouco. outra coisa, Rafa, tu trabalha já com o bastidor esticadinho. Olha, vamos para essas mesas de materiais. Agora começou a ficar bom. Tá? Vamos falar um pouquinho dos bastidores do processo criativo, né? Da cozinha. E eu estou reconhecendo umas marcas que eu uso também. E... Vamos lá. Momento merchandising. Mas Momento, assim, exatamente. mas tem preferência por começar com acrílica e depois ir para outras tintas, para óleo? Tem alguma preferência por tipos de tinta? Eu acho que a tua pintura é uma pintura mais rápida. Como tu vem do desenho da gouache, tu precisa solucionar um pouco mais rápido. Tu não trabalha tanto com coisas que o óleo te proporciona, né, como essa luz de dentro, coisas assim que na acrílica tu consegue esse efeito mais chapado, que para ti te interessa mais, talvez, do que veladuras com transparência e tal, que é a história que o óleo traz vantagem, né? Então, eu queria te perguntar que tipos de tinta tu preferes? Tu prefere trabalhar grande ou pequeno? Ou depende?
Cara, só vamos lá, parece contraditório, assim, mas não é nem um pouco. Eu tenho uma relação muito profunda exatamente com velaturas e com a capacidade do material, a capacidade elástica do material, né? De trabalhar os suportes. Então, assim, eu trabalho, evidentemente, muito mais com as tintas acrílicas, e aí estou falando de acrílicos, estou falando de acrílica de parede, né? Vocês estão vendo ali no chão também. Sim, porque tem latão também. Não tem só as fine art, né? Tem as Não, latão. imagina, fine art tá com nada. Acho que tem muito mais a ver com os malabarismos que a gente consegue fazer com esses materiais. Não tem material ruim, né? Tem trabalho bom, trabalho ruim, né? Eu adorei. Rafa, eu adorei. Eu dou uma disciplina aqui de oficina de materiais e técnicas que às vezes perguntam qual é o melhor pincel, quer lá. Não existe melhor pincel, gente. Existe o pincel que tu deve usar para determinado efeito. Então, um pincel, às vezes, que está desgastado, ele é ótimo para um efeito X. Ou que ele está meio duro, dependendo do que tu quer, é esse o pincel. Então, é uma bobagem, né? Ficar também ciceroneando muito a menos que trabalhe com uma especificidade muito grande, faça a mesma coisa muitas vezes, e aí descobre que aquele pincel te ajuda naquilo, né? Mas o legal é ter um repertório mais amplo, para ter mais elasticidade, que é o que tu está falando, né? Da elasticidade até o desafio do próprio material, né? Tipo, a teimosia que a gente tem de querer um efeito com aquele material mesmo, e aí? Exato. Cara, um bom exemplo disso, eu posso compartilhar uma tela aqui? Pode, por favor. Não é exatamente, assim, não é exatamente uma relação, não está aqui no ateliê, mas nessa exposição da Galeria Tena no último ano, eu trabalhei com muitos materiais, né? Vídeo, tinta de parede, tinta óleo, tinta esmalte. E em todos, a ideia era um pouco explorar, né, a mobilidade possível, né, com esses materiais. Por exemplo, aqui, esses dois murais, ou esse mural, vocês estão vendo, né? Sim ou não? É que eu não vejo Sim, vocês. lindo. Amei, claro, sou suspeita. Arara, né? Pois E é. paisagem, tipo assim, não tinha como não gostar. Mas tá Pô, lindo, porque tem também uma coisa gráfica aí, né? E tem uma exato, brincadeira meio impressionista com essa luz, né? exato, né? Um pouco o André Derram, um pouco ali a pintura do Aham. início do século XX, o pós-impressionismo. Então, por exemplo, essas árvores aqui, essa paisagem, ela é toda feita com tinta de parede, assim. E tem transparência, né? Esse amarelo aqui é um amarelo transparente, né? Então, a luminosidade que a gente está vendo, a saturação que a gente está vendo dessa cor aqui, ela é uma saturação próxima do que a gente consegue na aquarela, ou na tinta óleo, ou em qualquer outro material, né? Então, a gente pode usar a tinta, né? O mesmo azul que está acontecendo aqui, ele está acontecendo aqui e aqui, né? É uma relação de usos, né? De diluição dos materiais para a criação desse trabalho específico. Então, assim, eu acredito muito mais no uso extensivo dos materiais do que numa especificidade. E Tá, e aqui, a pergunta que não quer calar, o que que tu fez com esse mural depois que acabou a exposição? a mesma coisa que acontece com os elásticos, pintei por cima, acabou. Assim, se um dia alguém comprar, aparecer um rico no museu, eu pinto lá de novo, assim, acabou. Era isso, né? Era sobre efemeridade mesmo. Na verdade, essa exposição era sobre colapso, né? Era sobre como as coisas elas tendem a colapsar e vão mesmo, né? Vão chegar num limite. Aqui é uma vista um pouco mais completa dela. Então, assim, a gente tem aqui os murais, né? Um mural figurativo, um mural mais geométrico abstrato, mas que no fim é uma paisagem também. A gente tem uma linha do horizonte caída. A gente tem essa série, o lixo do ateliê, né? Não existe lixo, mas existe, né? As anotações de pesquisa também foram para a galeria. Então tinha nessa narrativa expositiva aqui um lugar de pensar a pintura como contexto, pensar o trabalho de arte sempre como um pensamento, Um uma ideia. processo, né? Não acabar. Exato, exato, Eu exato. amei o andaime. Pois é. E essas Porque o coisas. andaime que tu usou para pintar acabou entrando como display das pinturas de cavalete, né? Exatamente. E, de novo, assim, a gente precisa se dar essa chance. O que eu tenho feito para mim nos trabalhos desde sempre é tenho me dado chance de ser feliz, assim, sabe? Ser feliz significa que vai dar errado um monte de coisa, tá?
É muita cagada que acontece, mas deixa eu pegar aqui o andaime de novo. Não, dá muita merda, claro. Mas assim, é isso. Essa pintura agora ela está exposta em São Paulo na parede. Mas eu honestamente acho ela muito mais legal infestando esse andaime, né? Essa outra aqui de baixo ela estava exposta naquela outra imagem que você mostrou lá atrás, em cima de uma caixa d'água, Sim. casa velha, assim. Então assim, Tá, e como é que tu vê isso, Rafa, da questão da exposição, da museografia, tá? Para ti, o trabalho, ele não, me parece que ele não acontece só no ateliê, também tem esse mesmo movimento de reconstrução, até por trabalhar com grade, com módulo, no próprio ambiente expositivo. Então, parece que a cada exposição o trabalho também vai se reconstruindo e vai surgindo meio que a exposição funciona como um trabalho absoluto composto por vários módulos de trabalhos menores e que vai também ganhar uma forma geral diferente, compondo com arquitetura e com o próprio contexto do lugar, porque não entra só a questão arquitetura formal, né, da estrutura, mas toda a questão do que é esse lugar, né, quem é que circula, né, como é que lugar é esse que eu vou colocar o trabalho, né? Fala um pouquinho de surpresas que tu teve fazendo montagem, que tu descobriu coisas novas com o mesmo trabalho. Pois é, assim, essa relação aí de bastidores do ateliê, a questão é, no meu caso, pelo menos, me interessam os bastidores de modo geral, assim, né? Existe uma diferença tremenda entre pôr essa pintura numa galeria na zona sul do Rio de Janeiro e numa casa caindo aos pedaços no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Existe uma diferença tremenda em pendurar essa mesma pintura aqui na parede da galeria, no cubo branco clássico, e apinhar essa arquitetura, né? Transformar essa galeria num lugar mais adensado, né? Como é que eu vou dizer? Como é que eu posso seguir adiante, assim? Cheguei um pouco num beco sem saída aqui, mas tem Não, mas pensa em algum caso específico dentro dessas últimas exposições, casos bem específicos, assim, que aconteceu. Me aconteceu várias vezes de virar quadro no meio da montagem. Entendeu? Que a gente vai montando a coisa e descobre que fica muito melhor de outro jeito, que não era aquele que a gente tinha previsto. Cara, essa exposição aqui, ela era toda sobre melhor de outro jeito, né? Por exemplo, essa montanha de trabalhos aqui, são trabalhos que são da minha coleção, trabalhos meus, né? Que eu tenho há 10 anos, que já participaram de outros... Eu amei isso, parece aquele Tetris que a gente jogava, lembra? Isso, exatamente. Tem uma relação tétrica com a produção de imagens, né? Ao mesmo tempo, assim, eu estou tentando falar para mim mesmo, né? Desacralizar a minha produção de pinturas, né? Olha, ela pode ser vista de muitas maneiras. Está tudo rodado aqui, várias delas estão fora de eixo, mas as próprias pinturas elas nascem um pouco sem eixo nesses casos aqui. E eu estou construindo aqui uma espécie de sambaqui de memórias, né? Uma sedimentação de memórias. Ó, Fala para quem não sabe o que é sambaqui aí, porque essa história é boa. Um sambaqui, até onde eu sei, né? Não sou um especialista. O sambaqui é uma formação paisagística com os amontoados de conchas que os indígenas faziam na costa brasileira e que, inclusive, tem uma lei imperial para proibir o uso de sambaquis para fazer cal para pinturas para pinturas de arquitetura colonial. Então, por uma lei imperial, se parou de saquear o sambaqui, que são as estruturas arqueológicas fundamentais aí para resgatar a história e a arqueologia indígena, né? Que conta toda a história, porque aí as conchas empilhadas, o que é o carbonato de cálcio, que é o nosso branco titânio das tintas? É concha moída, né, galera? E aí, moída da onde? Eles aproveitavam esses amontoados, que eram onde também os indígenas construíam as próprias casas e faziam os rituais fúnebres. Então, eles vão colocando camadas e camadas e camadas, e aí tu encontra desde ossadas humanas até artefatos, tudo junto no mesmo local, né? E aí é um amontoado de história. Isso é uma metáfora que o Rafael está usando magnificamente. Lembrando que também as histórias ameríndias e de afrodescendentes também são um repertório
muito novo, né, dentro do currículo acadêmico, ou seja, a academia está sempre assim correndo atrás do tempo, porque já deveria ter incorporado isso há muito tempo, né? Mas graças às mudanças e às reivindicações, porque nada é de graça, né? Foi graças à organização das entidades, estamos agora em Brasília aí com os Shocklings reivindicando seu lugar também, e tantas manifestações acontecendo, é que a gente consegue essa mudança. Segue o baile aí, Rafa. Tive que fazer uma... Não, é isso mesmo, assim. A academia pode ser um lugar muito endurecido, pode ser um lugar realmente classista, e né? Eu senti isso, né? Eu entrei na academia, né, com 17 anos, há 20 anos atrás, e era um lugar... Rafa, descompartilha a tela para a gente ver o teu rostinho de novo. Lugar, era isso, era um lugar branco, hétero, plá, 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 aquela história toda que a gente conhece. Mudou completamente, assim, né? Ao longo desses 20 anos, a academia, felizmente, tem se tornado cada vez mais, mesmo a academia de arte, que sempre abrigou dissidências, cara, é uma academia muito excludente, assim. Hoje, muito menos, assim. Hoje, realmente, muito menos. Falta muito ainda, falta muito, né? Mas o próprio circuito de arte, né? Claro que vem na esteira da Escola de Belas Artes, de tudo isso que começa com a academia, né? Que acaba gerando o circuito. A gente vê que o circuito ainda é muito deficitário em muita coisa, né? Porque quem consegue bancar a produção com o apoio que se tem, mesmo para as exposições, né? E então acaba que restringe muito a circulação depois do artista, quem não tem esse aporte financeiro para fazer, né, um investimento aí para mostrar o trabalho. Mínimo. Assim, a gente passou... Eu acho que o circuito deu uma mudada por diversos motivos. Assim, alguns deles são as políticas públicas, né? Claro, né? Políticas do Ministério da Cultura, políticas do Ministério da Educação, políticas do Ministério da Economia. Então, assim, várias dessas políticas que puderam, em algum lugar, gerar um mínimo de sustentabilidade, de visibilidade, né? Estou falando dos artistas, mas poderia estar falando de qualquer ocupação, né? Qualquer outra ocupação, né? A gente tem realmente muitas léguas ainda para andar, mas diga. Pessoal, não, eu só quero lembrar o pessoal de botar no chat seu nome completo para a gente, porque a gente está fazendo a lista de chamada. Se tiver alguma dificuldade, abre o microfone e diz que eu digito aqui, porque depois a gente vai copiar e colar para a geração de certificado e levantamento aí de quem está presente, quem não está presente. Só dando essa chamadinha. E segue o baile aí, estava falando da abrangência, né? E depois eu quero voltar para as questões que eu estou vendo aí mais formais da organização do ateliê. Tá. Agora até me perdi, assim, sobre o uso de materiais. Você estava falando sobre, né, os materiais que eu prefiro, a imediaticidade. Eu acho que depende, assim, tem pinturas feitas com tinta acrílica, muito repletas de translucidez, de transparência, de cor, de fatura, né? Tem pinturas que levam anos para serem feitas e tem pinturas como Sarara aqui, que é uma pintura em acrílica feita numa única sessão, né? Então, assim, depende realmente do trabalho. Existe o trabalho da imediaticidade, existe o trabalho... eu tenho voltado a trabalhar com tinta a óleo, assim, de uma maneira... Essas araras são feitas com tinta a óleo, algumas paisagens, tem uma botinha aqui feita com tinta a óleo também. Sim, e tem mesmo óleo, né? Tem formas de trabalhar, pode trabalhar lá prima ali, tacar tudo numa única sessão, que é tipo molhado no molhado na aquarela, né? Uhum. Ou então tu pode ir levando isso, depende um pouco do que é que tu tá querendo com aquela pintura. Eu gosto de fazer essa pergunta, porque muitas vezes a gente sofre pressão em galerias para trabalhar com óleo. Por quê, gente? Porque o óleo é mais caro, a princípio, né? Papel, por que é mais caro? Fora, né? E daí a gente pergunta, mas por que é mais caro? Né? É porque o óleo é a tinta que se tem de séculos atrás. Então, assim, a gente comprovadamente tem a comprovação empírica de que dura 400 anos, 300 anos. Enfim, por isso que ele se torna mais caro, porque da parte dos polímeros acrílicos, tudo é da década de 50 para cá.
Sim. Então, a gente ainda não tem histórico suficiente para ver na empiria que realmente dura 400 anos, embora o vendedor vá te dizer que sim, né? Ou o laboratório que fez lá a tinta e tal. Então, é uma questão que vem do mercado, essa questão. Não é uma questão do artista na maior parte das vezes. E não tem a ver de maneira nenhuma com ter mais qualidade ou menos qualidade, e sim com afinidade com o material, de acordo com aquilo que a gente está querendo fazer naquele momento. Né? E aí, claro, tem um volume da produção que vai ser mais com um determinado tipo de tinta, porque se adequa melhor àquele objetivo ali que tu está traçando. Mas tudo é possível. E eu sempre gosto de dizer, Rafa, não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que a gente tem um pensamento muito similar, talvez também porque a gente está dentro da mesma geração. Uhum. Que é assim, não existe também o certo e o errado. Né? Existe o que vai durar mais e o que vai durar menos. Se eu colocar lá o óleo embaixo da acrílica, ele não vai durar, vai descascar a acrílica com o tempo. Mas, de repente, eu quero esse descascado. Me interessa isso aí, conceitualmente. Então, assim, ó, tudo é uma questão do que eu quero. Não tem o certo e o errado. Tem o que dura mais e o que dura menos. E o que vai te dar mais rapidamente aquilo que tu quer e o que vai demorar um pouquinho mais. É isso, né? Eu acho que tudo se resume a esse interesse conceitual, né? O interesse de para onde vai o seu desejo. É claro que eu sofro essas questões, assim, né? Porra, cara, mas elástico, como é que eu vou vender? O mercado é capaz de vender tudo, inclusive, né? Tem lá, né? Caramba, a merda do artista. O trabalho é sobre isso, né? O É Demian Hirst arte povera, né? tá. Italiana, Então, enfim. assim, isso é sempre um problema conceitual, é sempre um problema político, né? Atualmente, além do óleo, né, eu tenho sofrido com a questão do acabamento. Porra, mas você não vai nem lixar esse troço que você serrou? Aí eu falei, não, cara, é óbvio que eu não vou lixar o que eu serrei, ora bolas. Porra, é óbvio que é para estar pregado grosseiramente. Evidentemente, isso é parte do discurso do trabalho, né? Então, assim... Tudo isso é muito importante, Rafa, porque são perguntas e coisas que eu não vejo acontecendo normalmente né, a gente acaba não abrindo muito para essas perguntas e são fundamentais, né? Então, não sei se não vai dar para ver muito bem, não, mas estou aqui pegando só um dos trabalhos aqui, que era um trabalho antigo que eu cerrei, foi-se embora. O problema é que vai rolar um contraluz aqui. Não, mas dá para ver que tá a rebarba ali da tem é um acabamento, é uma forma, é uma escolha, né? As cracas, e evidentemente não, isso eu já ouvi, literalmente, assim, feira de arte. Pô, mas tu não vai dar uma lixada nisso? Você não vai tapar esse buraco? Falei, cara, realmente é muito tapado o sujeito que está me perguntando isso. Mas faz todo sentido. E é isso. As pessoas estão interessadas em objetos dóceis, né? Então, caramba, eu sou um produtor de pinturas. Assim, mais dócil do que uma pintura, eu não sei o que pode ser, só um poodle, né? E aí, assim, quando você não bota um emolduramento mínimo, o sujeito vai... Porque é isso, aí a Laura Lima que fala isso, né? A gente tem que educar os nossos compradores, a gente tem que educar os nossos... Cara, entende aí, é isso aí. Obviamente eu sofro com isso, assim. Veio uma pergunta aí de alguém, por que você está pintando araras? De onde veio isso? Para falar também sobre isso, né? Assim, o país das araras, né? A terra dos papagaios. Nosso primeiro nome foi Terra dos Papagaios, né? Eu nunca vi uma arara solta. O único lugar em que eu vi arara foi no zoológico ou no restaurante maluco aí de, sabe, fantasias tropicais no Rio de Janeiro. Na casa do bicheiro, sei lá, né? No entanto, a gente vive essa fantasia aqui, né? Da tinta a óleo, do linho, da paisagem exuberante. Então, as araras, elas nascem um pouco justamente do meu incômodo com esse acabamento. Que porra é essa? Você quer acabamento de mim, cara? O que você está falando, cara? Olha o que você está falando, sabe? Por isso que, eventualmente, eu ponho a pintura sentada na cadeira, a pintura sentada no sofá. Acho que são relações bastante óbvias mesmo, né? Que partem do meu incômodo com o circuito
do mercado de arte, o circuito institucional também, que em outro lado quer o tempo todo balizar assim as falas, né? O que é permitido falar, né? Hoje não sei, parece que escrever bundão numa pintura não pode, cara. Acho que vai ser, sabe? O que é isso? Que negócio é esse de bunda? Que negócio é esse de? Você entende? Assim, Sim, a realmente, gente parece que tem que agradar a todos, só que o cara. que agrada a todos não agrada a ninguém. Na verdade, fica do médio para o medíocre, é assim, ó. Para a gente ficar também indo muito ao encontro do que é esse gosto médio. E eu acho que tu trazendo nessas pinturas a figura da arara, das montanhas do Rio de Janeiro, dos surfistas, tu tá lidando com o que é esse imaginário médio, né, do que é uma imagem que se venda da própria cidade do Rio de Janeiro. Claro, Ou do Brasil, porque, na verdade, Rio e Brasil, né, por ter sido capital imperial, ainda hoje, né, e talvez nenhuma outra cidade do Brasil tenha tanta visibilidade no exterior quanto o Rio, e isso não vem de agora, isso é desde o século XIX. Então, era uma das cidades mais faladas do mundo. Como que não vai ser? E de fato, para quem já foi no Rio de Janeiro, é muito impactante. Assim, as montanhas, é outra coisa. Assim, é deslumbrante a paisagem do Rio. E como, agora me lembrei do Marcos Chaves também, com aquela obra Só Vendo à Vista, né? Que é a vista dele lá do Rio de Janeiro e um trocadilho com vendo a vista e estar vendo essa vista e vender só o que ele vê e não exatamente a paisagem em si, né? Que é aquele trabalho que eu acho de um primor, né? Muito refinado, assim, muito simples e muito refinado, né? Que é um pouco o que um pouco o que tu tá trazendo, né? O que é essa imagem que a gente tá não só acarinhando, mas daqui a pouco destruindo, né? Esse repertório clichê, né? E, enfim, esses jargões todos, né? Que a gente percebe não só no turismo, né, e na coisa que se vende da cidade que tu mora, mas do próprio circuito de arte, né? Por isso a arara é importante. O que é esse tropical? O que é ser um artista brasileiro? Será que agora eu vou ter que obrigatoriamente pintar algo que se refere só à realidade brasileira, assim, para gringo ver, para poder vender na feira internacional? A realidade brasileira ela é diversa, né? O para gringo ver que é questão, de fato. Então, de novo, eu acho que existe a relação reparadora do circuito e existe a relação moralizadora, assim. Isso é muito complexo, assim, né? O circuito institucional, ele também é cheio de moral, cara. O que pode, o que não pode, o que é permitido neste momento, o que não é permitido, quais são as falas. Então, a maneira que eu tenho encontrado de falar o que eu quero, ela tem uma premissa material. Não, cara, eu vou falar com um material cagado, assim, não vou usar tinta óleo, eu me recuso a usar tinta óleo por esses motivos. Eu vou usar tinta óleo por outros motivos, mas não o motivo mercadológico, né? Que mais? E aproveita. Com humor, né? Tem que rir mesmo, tem que rir disso, assim. E quando eu tô rindo, eu não tô rindo apontando o dedo, eu tô rindo e tô abraçado, assim. Isso eu acho que é uma questão importante. O humor. Que é a ironia, né? É um deboche, mas é da ordem da ironia. A Carmen Salazar, gente, eu já aproveito o embalo aqui para vocês também. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta mais específica, por favor, escreva aqui no chat para a gente, nesses próximos 15 minutos, também abrir para vocês aí participarem, né? E lançarem a sua pergunta. A Carmen Salazar está perguntando, Rafa, se tu tem alguma influência da fotografia, se tu utiliza ela como referência para as composições ou não, qual é a tua relação com a fotografia na pintura, no procedimento da pintura? Como é que, e aí eu já vou mais a fundo, como é que normalmente, por exemplo, qual a diferença aí de trabalhos como arara ou mais geométricos, que tu provavelmente parte do plano em si e fica no embate direto com a pintura sem olhar muito para outras coisas, e quando tem um referente assim figurativo mais evidente, tu tem algum uso de fotografia? Como é que tu faz? Tu projeta, tu não projeta, tu vai lançando?
Puta, depende do trabalho, né? Acho que você já empilhou uma série de procedimentos que eu uso aí. Eventualmente, projeto, quando eu estou com menos paciência para desenhar o projeto, quando eu estou mais afim de desenhar, eu lanço direto, eventualmente de memória, eventualmente usando fotografia, usando essa mediação. Então, sim, eu me relaciono com a fotografia, mas ela não é a componente central da minha produção, né? Acho que tu pode apontar aí atrás, vamos aproveitar essa tua galeria, e aí eu já queria elogiar, Rafa, esse cinza que tu colocou de fundo, que legal. Gente, uma das dificuldades da gente enquanto artista, sério, é ver o conjunto do nosso trabalho. A gente só consegue fazer isso em exposições, normalmente, né? E aí a gente está tão cansado, porque foi um rolo para montar, um rolo para... que daqui a pouco tu não vai, assim, só para ficar ali curtindo, sabe, os trabalhos e vendo eles no espaço. E no caso do Rafael, é essencial que ele veja o conjunto, porque é desses encaixes que parte muita coisa, inclusive aquela dorsal de tubarão ali em cima que eu amei também, e que entrou ali como uma acoplagem do bastidor. Pois é, que é assim, embaixo da fotografia, né, digo. Então, aponta para a gente aqui o que foi o caso, assim, 3 casos, 3 pinturas aí para tu falar como é que foi o procedimento, procedimentos diferentes. Tá, vamos lá. A gente pode falar dessa arara aqui. Dá para ver no site depois a arara inteirinha. Essa arara, ela tem uma relação... evidentemente, né, eu sou um pintor, então eu vou partir eventualmente de um referente fotográfico, de uma lógica fotográfica, né, a lógica do centro, do olho, essa fantasia renascentista, né? Em alguns momentos, como esse aqui, eu vou partir desse referente fotográfico para produzir essas pinturas. No caso dela aqui, ela vai se relacionar mesmo com um cartão postal, né? Como desses que a gente encontra. Cara, eu moro, enfim, do lado do trem do Corcovado, então realmente eu moro do lado dessas lojas, assim. Então eu vejo isso o tempo todo, assim. Aquela arara, ela começa e se relaciona intimamente com fotografia. Por outro lado, assim, todo o fundo ele foi pensado de imaginação, um horizonte tombado, esse recorte fotográfico, né, da arara sangrando o plano e um pouco atrapalhando, né? Não é um cartão postal que deu errado, né? A arara ela um pouco está atrapalhando, está fazendo um photobombing, alguma coisa assim. O próximo passo vai ser ela agarrar o fotógrafo e plau, né? A câmera, né? A gente tem isso, então, tem esse procedimento aqui que claramente existe uma relação de pintura e mimes, né? Uma relação de pintura e uma tradição mesmo, né, que remonta a anos anteriores, assim. A gente tem o caso desses surfistas aqui, que também partem, nesse caso, de um referente fotográfico e sofrem um trabalho de colagem, mas essa colagem ela não está dentro Tu consegue tirar para a gente esse bastidor para ver como é que encaixa atrás? Cara, porque esse aqui, o pintor aqui é meio baixo, não consigo... Mas assim, peraí, segura aí. Estou tentando aqui não fazer uma cagada geral. E olha, encaixado. Que legal, porque é um módulo que tu pode lançar em outras pinturas. Então ele vira... demais! Isso acontece o tempo todo. No meu caso, assim, essa ideia de colagem, eventualmente ela vai ser, no caso das araras, uma colagem dentro do retângulo clássico, né? No caso aqui, essa colagem ela vai se dar mesmo por imagem, por uma associação de materiais, usando a serra mesmo, né? Tem uma lógica meio maticiana, né? De recortar e colar, assim, num lugar mais grosseiro, né? Usando serra tico-tico, mas vários deles são recombinações. E aí essa coisa da importância do espaço e da parede, com certeza é importante também. Foi uma sorte, né? Enfim, eu vivo dando essas, entre aspas, sortes, vou chegando nesses lugares. Essa cinza já estava aí, isso aqui era um estudo de fotografia que... Gente, que maravilha! A neutralidade do cinza. É que é tão diferente ver a obra em fundo cinza, ela dá uma... E daí salto branco, né? Outra é muito mais neutro, na verdade, do que um fundo branco. Sim. Você vê várias das minhas exposições também, os trabalhos, a parede ela está pintada, né? A parede ela vira um trabalho também, né? Então
ela vai interferir não apenas com neutralidade, né? Enfim, vou criar lá padrões e vou experimentar como essa pintura ela vai se comportar de maneiras diferentes acabando com esse cubo branco. Então, para a gente fechar esse raciocínio, a gente tem essa terceira pintura aqui, que ela é uma pintura abstrata, feita totalmente... quase tropecei. De imaginação, né? Essa aqui do lado também pode ser tanto uma quanto a outra, essa e essa aqui. Uhum. São pinturas, É que aquela tem uma fenda bem no meio, essa fenda foi feita depois, isso é um MDF, o que é o material? Isso é um chassi de compensado. Compensado naval. O mesmo chassi que eu usei na exposição subterrânea, né? Aquelas colagens, que é um suporte de madeira qualquer, né? Que sustenta... Isso é importante para mim, a relação do uso do material. Cara, eu não vou pintar a óleo, eu não vou pintar sobre linho, porque muitas vezes me interessam esses recortes, sabe? Como eu vou poder profanar o chassi de pintura, né? Eu posso profanar como tema e posso profanar como romper o retângulo tradicional, né? E, de novo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. É importante para mim que esses buracos estejam ali como buracos, né? Como faltas mesmo, né? Como, sim, sem ficar lapidando o acabamento da lateral ali, que poderia estar pintadinho, claro, já ia dar um outro... Uhum. Não, isso aí é problema de outra pessoa, assim, né? Eu estou aqui, o que me interessa justamente é isso, né? Criar um tipo de fricção, um tipo de tensionamento dentro da pintura, assim. O que é mais engraçado, né? Que assim, a cor vira um tensionamento, o corte vira um tensionamento, a arara vira um tensionamento. Mas assim, quando eu olho assim, cara, é muito complicado, né? Você lidar com o circuito e o mercado que vão achar que isso não é um tensionamento real. Você está de sacanagem que no Brasil 2021 você vai achar que a barbela de serra é um tensionamento, né? Então, assim, isso é realmente um limite moral do circuito de arte, é um negócio, uma fantasia que você fala, ninguém está entendendo nada mesmo. Não, é verdade, é verdade. E outra coisa, Rafa, tu costuma cortar tu mesmo ou tu vai para uma marcenaria e faz? Como é que é isso? Não, quando eu quero bem feito, né? Quando eu quero, por exemplo, o chassis do Subterrânea e alguns outros em que eu quero realmente uma lateral bem feitinha, um acabamento bem feito, aí eu mando fazer, claro. Mas muitas vezes, como nestes casos... bom, esses são casos, né? Enfim. Eu escolhi, preguei, mas aí me interessa que seja rude, me interessa que seja cru. O prego ele vai aparecer como uma característica tanto quanto a pincelada, uma fatura mesmo, né? Deixa eu pegar um outro aqui. Posso pegar esse aqui, ó, que você usou como... Pega lá. Como... Gente, últimos minutos aí para fazerem perguntas também para o Rafa, que a gente já está estourando o nosso tempo aí. Como foi a transição da tela para não vir? Conta aí. Não, aqui, como foi a transição da tela para outros suportes? Se teve essa transição. Na verdade, desde que eu conheço o Rafa, já está transitando. Na verdade... Exatamente. Eu não é isso, assim, eu sou muito interessado em assuntos diferentes, em materialidades diferentes, assim, então é muito sofrido para mim, seria muito sofrido manter essa unidade da pintura. Isso, quando eu falo disso, cara, eu sou professor de modelo vivo, assim, eu dou aula de modelo à maneira do século XIX, formado na Academia Imperial de Belas Artes, então, assim, eu produzo pinturas a óleo, eu produzo sessões de modelo vivo usando velatura, usando relações de faturas diferentes, pensando em temperatura de cor, pensando em valor tonal, pensando em dinâmicas do espaço, da linha. Claro que eu estou pensando nisso, mas para mim realmente não existe diferença nenhuma em termos de pensamento entre isso aqui e isso aqui, tá? Entre linho e óleo e MDF e cola branca, assim. Tá tudo no mesmo lugar, assim. Me interessa realmente me interessa me divertir, assim. Então, e o me divertir
significa abrir clareiras novas, assim. Sabe que agora me veio muito a ideia do elástico que tu usou naqueles primeiros objetos. Eu acho que o que te importa é esse movimento de tensionar ao máximo e, ao mesmo tempo, essa tensão ela vem com uma expansão, né, junto do elástico. Uma certa elasticidade do campo da pintura, né? O quanto tu consegue levar o limite e voltar. Mas ela está sempre dentro do mesmo pensamento, né? Que gira em torno dessas questões, que são as questões também de formação que tu teve. Tu teve uma formação tradicional. Tu se formou na escola de Belas Artes. A gente começou o papo aqui com isso, né? Exato, então, assim, isso já está superado. Tu não precisa... Tem uma exposição que uma grande amiga que faleceu já, né? A Cláudia Barbizão, uma grande artista daqui, fez uma série de desenhos uma vez numa exposição que chamava Eu Sei Desenhar. Tipo assim, a entrada da exposição tinha esse trabalho aqui, né? Que era um conjunto de desenhos bem classicões, assim, eu sei desenhar. Aí no passo seguinte é assim, agora esquece isso, porque isso já está respondido e vamos para o que está me interessando no trabalho. Né? Então, na medida que a gente vai tendo uma segurança de já ter passado esses desafios que são da ordem técnica, como a gente começou falando, né? Imediatamente depois isso não interessa mais. Qual é o problema também de ficar só na virtuose? O problema da virtuose é que ela é uma cobra que morde o próprio rabo. Tipo assim, ela por si só não se sustenta, porque é um desafio que não te abre, ele te fecha numa única história e assim que tu supera, é que nem aquele mágico que revela o truque. Não tem mais graça, entendeu? Tu tem que... Eu sempre penso num guitarrista fazendo aquele solo interminável. Só assim, tá. Sim, que é uma coisa que interessa só a ele mesmo, né? Fica dentro de um universo restrito. Eu absolutamente não estou fazendo aqui uma apologia do descaling, não. Repito, assim, eu sou um professor... Cara, de desenho no seu modelo mais tradicional, assim, sabe? Vamos lá. Sim, da aula de observação de modelo vivo, né, gente? Que é a coisa modelo mais tradicional que peraí. Sei lá. Ai, cara, não tô tentando... perspectiva, assim, eu tenho tudo a favor a um discurso visual e gráfico sólido, assim. Mas as coisas não se sustentam, assim como os temas, pura e simplesmente, também não vão sustentar. Não adianta eu querer falar da história... Né, do Brasil, só abrindo o livro, né? O trabalho de arte ele vai se relacionar com uma relação teórica, temática e uma energia de fatura física, né? O que quer que nós chamemos de fatura. A fatura pode ser o trabalho da MAB Betônico lá organizando arquivos. Arquivos, né? Então, sim. Uhum. Enfim. Tá. Então, assim, eu acho que para entrar agora já na nossa retinha final aqui da aula e deixar o povo com gostinho de quero mais, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso que tu está colocando, que é qual é o papel do risco, né, dentro do teu processo de criação, assim. O que é arriscar para ti? O que é arriscar? Caramba, boa pergunta, assim, né? É curioso falar disso. Acho que isso é questão da vida para mim, assim, né? Conseguir assumir esses riscos, assim. Não é simples, não, né? Falando aqui parece que está tudo resolvido para mim, né? Que é fácil fazer e tal. Eventualmente eu acho que estou assumindo riscos, mas não estou assumindo risco nenhum. Isso que eu acabei de falar. Porra, né? Se a gente dá um passo para trás no Brasil de 2021, o que é um risco serrar uma tela no meio? Tá de sacanagem, né? Né? Quando o risco real é sair de casa e morrer, né? Se serrar uma tela no meio for um risco, eu não sei. Mas, de novo, assim, voltando para o universo da pintura, para o universo mais restrito da prática de pintura, eu acho que a gente... Só faz sentido produzir se a gente estiver assumindo riscos. Evidentemente, o que são esses riscos, né? Isso é um processo muito individual, né? De repente, para um artista fazer uma curva é assumir um risco. Então, assim, é sempre um processo interno, né?
tematicamente mudar de tema pode ser um risco, né? Aí realmente é muito cada um com seu cada um, assim. Tá, e Eu não eu, sei se eu respondi sua pergunta, não, mas não, eu acho que respondeu, acho que dependendo da obra, né, aquilo nunca é fácil, porque tu vai ter que deixar para trás um monte de coisa que seria fácil de resolver, né, meio que isso. criar problemas. Eu sempre gosto de comparar, assim, que eu acho que em arte a gente cria problemas, em outras áreas, tipo engenharia, a gente resolve problemas. Os problemas já estão aí, eles são enormes e de um risco enorme de, às vezes, uma ponte cair, né? Aí Coisa é bom assim que tu um não tem assunto o direito de otimista. errar, ou mesmo agora falando da quarentena, né? Equipe médica, de saúde, que não tem a chance de errar. Tipo, eles não podem errar. Em Isso. arte, a gente tem que fazer uso do erro, né? E dos vacilos, porque o processo criativo ele permite isso. E muita coisa a gente descobre justamente quando a gente se permite errar, né? Não só no campo da arte, mas mesmo quanto a descoberta científica foi a partir de, sei lá, de acasos ali. Estava buscando uma coisa, deu errado, mas descobriu outra. Mas é isso que eu ia dizer, os campos de conhecimento eles são feitos do risco, né? Da especulação mesmo, né? Pode ser engenharia, medicina, arte. O problema, aí eu acho que é o nosso buraco, né? A gente está tentando transformar o pensamento em apertação de parafuso, né? A gente tá objetivando a nossa relação com o pensamento, né? Isso não nasceu hoje, isso é muito antigo, né? Isso, enfim, remonta ao pensamento moderno, a lógica de progresso muito anterior, assim. Mas a gente chegou num lugar extremamente produtivista, quando o próprio artista, que seria o paradigma do especulador, ele vira um mero produtor de objetos. Então, assim, sai fora disso, cara. Se assumir o risco para você é fazer uma curva, cara, faz essa curva, por favor. Mesmo que você não mostre para ninguém, faz essa curva aí, bem escondidinho lá, mas faz, assim. Enfim. Ai, Rafa, olha, o pessoal está agradecendo um monte aqui, dizendo que foi um encontro maravilhoso. A gente já está batendo 12 né? E ainda ninguém saiu da sala, praticamente, poucos saíram da sala, acho que umas 5 pessoas só que não puderam ficar até agora. E então é sinal que o papo tá bom, traz um gostinho de quero mais. E eu adorei estar aqui contigo, adorei todos os convidados. Bom, a gente disponibiliza também para quem quiser o contato aí, o próprio. Coloca. Tu tem como colocar aqui no chat o teu Instagram, essas coisas, Rafa, para eles? Tem, assim, ó, acho que o jeito mais fácil é pelo meu site, rafaelalonso.net. Lá tem todas as informações. Só não tem meu telefone, rafaelalonso.net. Tá. Não, mas aí também é um pouco over, né? é. Tá. E aí sigam o Rafa no Instagram, o nosso programa também, que a gente está sempre abrindo para essas conversas que normalmente não se tem ou não se abre, né? E assim, para dizer que eu estou sentindo muita falta dessa troca, desse papo de bar e ateliê ao mesmo tempo, que hoje foi aqui de manhã, matinê, então foi no café, né? E mas isso é o que mais alimenta, essa troca de artista para artista não tem preço. É aí que a gente aprende. Né? É frequentando também os ateliês, é inventando de estar junto, de tarde, fazendo, sei lá, que seja uma série de desenhos, se botar, ajudar também. Muitas vezes a gente precisa de uma assistência ali, amiga, né, para alguns trabalhos. E é tão bom poder colaborar, não só né, ter essa ajuda de colaboradores amigos, mas também poder colaborar no processo de outro. E a gente está se vendo muito pouco, está difícil, né? Porque o nosso interlocutor maior não é o galerista, não é o crítico de arte, são os artistas amigos. Nem o Em professor. geral, como? Nem o professor também. Nem o professor, exato. São os artistas que estão né, naquela lida diária, nas mesmas coisas que tu, que é para quem a gente manda aquela imagem, meu, fala o que realmente tu está pensando disso aqui, porque eu ainda não sei o que pensar disso. É aquelas trocas de WhatsApp que a gente faz, né? Tipo, bem assim, tá funcionando esse vermelho, não tá? Sabe? Que é aquela coisa que só artista para artista sabe e tem aquela liberdade, porque não é alguém que está institucionalizado de nenhuma forma, nem como professor, nem como vendedor de alguma obra ou crítico, ou, né?
para nos falar realmente a verdade ali dos meandros. E hoje eu acho que a gente pôde ter um pouquinho esse gostinho, né, na aula de hoje, do que é esse bate-bola entre artistas, né, que é o objetivo do programa. Bom, daqui eu também agradeço. Também estou com muita saudade, Lilian. A gente não se vê, sei lá, fisicamente há muitos anos mesmo, né? Presencialmente, nem. Muitos anos. É só assim de esbarrar em alguma exposição no eixo Rio-São Paulo. O eixo. Socorro. Mas foi um prazer, viu? Adorei também. E fiquem atentos que no ano que vem a gente está torcendo para que possa fazer alguma programação já presencial, né? Tudo indica que possamos aí. E aí, certamente, o Rafael estará aqui conosco, né? Aprontando alguma arte, sendo um pouquinho arteiro dentro das instituições parceiras. Maravilha. Então tá. Tá, obrigada, pessoal. Vou aqui copiar, vou interromper a gravação. Se alguém quiser falar agora, abre o áudio aí que ainda está em tempo. Estou interrompendo aqui a nossa gravação. Depois eu mando para todos por e-mail, né, a gravação